Correio de Verdade, tá no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Estamos ao vivo, começando mais um Rede Verdade aqui pela sua TV Arapuã. Que alegria poder estar com você aqui nesse dia tão especial, dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E no programa de hoje a gente vai mergulhar um pouco mais nesse mistério de fé da Igreja Católica, porque o nosso convidado é o Frei Dimas, do Santuário Nossa Senhora da Conceição, para a gente conversar um pouco sobre esse dogma mariano, sobre esse dia tão especial. Você acompanha também as notícias da política no Brasil e na Paraíba. Para a gente começar, vamos logo para Brasília. Ontem, o Senado Federal aprovou nos 2 turnos a PEC da transição, garantindo ali 145 bilhões de reais fora do teto de gastos para assegurar o pagamento do Auxílio Brasil, que se chamará Bolsa Família, de R$ 600 para as famílias e os brasileiros e brasileiras carentes aqui desse país. Só aqui na Paraíba, são mais de 600 mil pessoas recebendo aí o Auxílio Brasil. Foram 64 votos favoráveis ontem no Senado. E entre os 3 senadores paraibanos, a unanimidade, a bancada votou a favor da PEC da transição. Então, a senadora Daniela Ribeiro, a senadora Nilda Gondim e o senador veneziano Vital do Rego, que você está aí para registrar em imagem aí na tela, eles votaram a favor da PEC da transição, deram um voto a favor. A matéria agora segue para o Senado. Sobre esse assunto, quem conversa com a gente é Napoleão de Castro, que acompanhou tudo e traz, entre outros destaques, a aprovação da PEC da transição. Napoleão, muito boa tarde, é com você, querido. Meu abraço a você, cumprimentar o nosso telespectador. Nesta quinta-feira a gente volta de Brasília, no acompanhamento da nossa equipe aqui direto da capital federal. PEC da transição, que foi protocolada na segunda-feira no Senado, na terça votada na CCJ e ontem foi aprovada em 2 turnos no plenário do Senado Federal. No segundo turno, 64-13 foi o placar registrado pelos senadores aprovando a proposta de emenda à Constituição, que altera para 145 bilhões os valores a serem gastos nos programas sociais, principalmente na questão do Bolsa Família em todo o país, a partir do ano que vem. Os 3 senadores do nosso estado, Nilda Gondim, Daniela Ribeiro e veneziano Vital do Rego, votaram a favor da PEC, votaram sim na aprovação dessa matéria no plenário do Senado da República. Senado que no dia de ontem homenageou as senadoras, a bancada feminina, as que estão concluindo o seu mandato neste ano e aquelas que vão chegar para o Senado da República a partir de 1º de fevereiro de 2023. Uma das homenageadas foi a senadora Nilda Gondim, do nosso estado. Ela conversou com a nossa equipe e deu detalhes dessa homenagem, desse momento e do papel que a bancada feminina pôde cumprir aqui no Congresso Nacional. Que bom, Napoleão. Eu agradeço esse espaço para dizer que realmente essa bancada feminina ficou fortalecida, unida com aquele propósito de fazer com que a mulher fosse reconhecida, valorizada. E outra, o presidente Rodrigo Pacheco nos deu essa oportunidade de poder ter vez, ter voz, ter voto com os líderes partidários. E isso nos deixou à vontade para apresentar projetos, para falar, para conversar, para ter, afinal, espaço para dizer dos nossos propósitos, dos nossos projetos, das nossas PECs, enfim, fazer um trabalho direcionado para a mulher, que é tão importante e é ainda muito discriminada. Aliás, diga-se de passagem, um mandato propositivo que a gente pôde acompanhar nesses 2 anos da senadora Nilda Gondim, sempre em defesa de temas importantes em relação ao Estado, como também nas questões nacionais. De Brasília, Napoleão de Castro.
Ok, Napoleão, muito obrigado. Então, reafirmando, os 3 senadores da Paraíba votaram a favor da PEC da transição. E a matéria segue aí para a Câmara. Olha, a senadora Daniela Ribeiro, o senador veneziano Vital do Rego e a senadora Nilda Gondim deram sim nos 2 turnos da aprovação da PEC. Bom, isso foi ontem, né? Ontem à noite, até tarde da noite, inclusive. Hoje pela manhã, quem foi eleito novo presidente do Consórcio Nordeste, que é aquele consórcio que reúne os governos de todos os estados nordestinos, foi o governador João Azevedo, ele que vai aí comandar e conduzir o consórcio Nordeste no ano de 2023. A eleição foi feita hoje pela manhã, numa reunião virtual, né, entre os governadores do Nordeste, e o governador João Azevedo foi o escolhido para conduzir o consórcio nesse primeiro ano do governo Lula. O consórcio ali discute ações em conjunto dos estados nordestinos para a região e tenta aí buscar recursos em favor da região de forma conjunta, tá? O governador João Azevedo foi eleito hoje, ele sucede então o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que é o atual presidente do consórcio Nordeste. Bom, falando em Pernambuco, que ele está comigo hoje aqui, é um pernambucano, Frei Dimas, lá do Santuário Nossa Senhora da Conceição, nesse dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Frei Dimas, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Já celebrou hoje, obrigado por ter encontrado um tempinho aí para estar conosco aqui falando num dia tão importante. Boa tarde. Boa tarde. Hoje é um dia muito especial para a igreja, né? De modo especial para o nosso Santuário da Imaculada Conceição, porque hoje é o dia do dogma da Imaculada. Então, os devotos, desde as 6 da manhã, estiveram no santuário e eu tive a honra de celebrar a primeira missa hoje no santuário. Que bênção. Mas ainda tem. Daqui a pouco o senhor vai fazer o convite, porque ainda temos tempo para isso. Mas antes, Frei, para quem está em casa nos acompanhando, conta um pouco da sua história. Você é pernambucano, mas se ordenou já aqui na Paraíba, se ordenou em Pernambuco e depois veio para cá. Conta um pouco da sua história, só para a gente se situar. Eu sou um caruaruense, do interior de Pernambuco, e lá eu fiz também a minha formação religiosa do pós-noviciado, estudei filosofia. Depois fui a Recife, a capital pernambucana, para estudar teologia na Universidade Católica de Pernambuco. Terminados os estudos de filosofia e teologia, eu fui ordenado presbítero, já frade perpétuo. Me ordenei presbítero no convento de Caruaru e vim a João Pessoa aos 6 de fevereiro deste ano. Ah, não tem nem um ano, então. Tá para completar um ano aqui em João Pessoa. E foi logo direto lá para o Santuário de Nossa Senhora de Conceição. Isso mesmo, é o que a gente chama de neo-sacerdote, é o novo sacerdote. Dadas as minhas primícias sacerdotais, o início do meu ministério, Nossa Senhora me deu como presente o santuário. E aí eu vim, já desde a ordenação, para servir o povo paraibano aqui no santuário. Amém. Para a gente entender, explica um pouco sobre esse dogma mariano da Imaculada Conceição, Frei. Como ele surgiu, quando ele surgiu, porque que a igreja, enfim, o concebeu dessa forma. O dogma da Imaculada Conceição é antes uma experiência de fé da igreja. A igreja rezava, a igreja vai a Maria, a igreja pede a intercessão e vai descobrindo os mistérios de Deus. A Bíblia diz que antes de nascer, nós somos tecidos no ventre da mãe, diz o profeta Jeremias, e Deus já nos conhece. Então, Deus já conhecia Maria antes de nascer. Também São Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para sermos santos e imaculados diante dele. Então, Maria é essa pessoa, antes de nascer, já conhecida por Deus e predestinada à santidade. Sem pecado. Sem pecado. É o dia de hoje, é essa grande verdade de fé dos católicos, que para que o Logos Divino, o Filho de Deus, viesse ao mundo, ele precisava de uma pessoa sem mancha do pecado. Por isso o Pai separou uma das criaturas da mancha do pecado para que o Verbo Divino possa ser nela fecundado. E ela concebeu da ação do Espírito Santo toda pura, toda sem mancha, antes mesmo de Maria ter nascido. Ela já nasce sem a mancha do pecado de Adão e Eva. Eu ouvi algo sobre isso hoje. Se o pecado entrou no mundo por Eva, por uma mulher, ele vem a salvação por uma mulher também. Maria, ela é esse contraponto
a entrada do pecado no mundo. Isso, você que nos acompanha, você vai entender bem isso que Luiz fala, olhando a imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. O nó que Eva deu pelo pecado da desobediência, Nossa Senhora desatou pela obediência dela à palavra do Senhor, quando ela diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria toda entregue à vontade de Deus. Então, se por uma mulher, a culpa veio por Eva, o pecado, por Maria tudo é desfeito, porque ela é toda obediente e concebe o fruto bendito, que o de Eva foi maldito, nos trouxe à morte. Ô Frei, me ajude aqui para eu não me equivocar. Dos 4 mistérios marianos, dos 4 dogmas marianos, da Imaculada Conceição, né? Desse nascimento sem pecado é o primeiro, aí, a virgindade perpétua de Maria, perpétua, Mãe de Deus e Assunção ao céu. Qual é a mensagem da Imaculada Conceição? Qual é a mensagem que o cristão deve entender e compreender com esse dogma mariano? Assim, o que é que se traduz para você se inspirar nesse dogma? Tudo aquilo que a gente vê em Maria, Deus fará na igreja. E ele já começou seu processo de santificação daqueles que aderem a Cristo. Então, Maria é pura, é imaculada. Também a igreja deve ser pura e imaculada. Então, olhar o dogma da Imaculada Conceição de Maria é ter esperança de que a humanidade ficará livre da culpa original, livre dessa tendência à maldade, dessa tendência a fazer o mal ao próximo. Então, o dia de hoje é dizer que se Maria conseguiu ser sem mancha do pecado pela graça de Deus, toda a igreja será. Então, a humanidade pode sim viver diante de Deus no amor. Haverá solidariedade, justiça, paz, porque Maria é as primícias de tudo isso. Isso é uma coisa interessante, quer dizer, Maria Imaculada, sem pecado, pela graça de Deus, não por ela própria, né, pela graça de Deus. E muitas vezes a gente acha que pode também atingir parte dessa santidade, ou se acha santo, sem necessitar de uma graça divina, achando que é pelo nosso ato mesmo de bondade nós conseguiríamos tocar ao céu. Maria, esse é um risco. É um risco, né? Maria é toda iluminada porque ela recebe a luz de Cristo. É Cristo quem salva. Maria é a primeira que se salvou de toda a igreja. Então, imagine o sol nascendo às 4h30 da manhã. Maria foi a primeira que recebeu a luz desse sol. Por isso que ela é chamada como aurora, a aurora dos cristãos, a luz que vem para ela. Ela é como um exército que avança. Nosso Senhor é luz do mundo, vindo ao mundo, a primeira que foi salva por Cristo foi Maria. Aí ele se utiliza dela e salva toda a humanidade. Aquele que abraça a cruz de Cristo, por ela é salvo. Que bonito, que bonito. Agora, Frei, tem aí uma discussão que não se foge nunca, que é a discussão em relação à devoção mariana, né? Enfim, não vou nem entrar em outras denominações religiosas que acham que os católicos enfim, tem uma devoção para Maria e acaba superando essa devoção ao próprio Cristo. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor fala sobre isso? E como é que o senhor principalmente acalma os corações? Porque eu já vi São Luís Maria de Montfort dizer o seguinte: olha, você que gosta de Maria, católico, não se sinta constrangido, não, porque você não está fugindo, você não está desviando de Jesus, não. Na verdade, seria um caminho mais curto para chegar a Jesus, porque é isso que ela ensina. Mas o que o senhor diria, enfim, ao cristão que tem essa restrição ainda de entregar-se à devoção de Maria, da Mãe de Deus? Eu diria ao cristão que a medida do amor é amar sem limites. Então, se nós católicos, amamos a Mãe de Deus, não precisa limites para o amor. Esse amor à Virgem Maria agrada a Deus, porque Ele primeiro amou. Maria é sonho de Deus, Maria é plano de Deus, ela foi sonhada, pensada por Ele. Então, Deus amou a Virgem Maria, como ama cada um de nós. Então, você que é católico, que tem devoção à Nossa Senhora, que ama a Virgem Maria, ame sem limites, se entregue, porque nunca será um erro amar. Seja a Virgem Maria, seja Santo Antônio, ou um irmão, alguém da comunidade, alguém da família. O amor, ele deve ser dado sem limites. Muito bom. Frei, vamos rapidinho para o intervalo comercial, a gente volta para que o senhor possa dizer também um pouco da programação ainda de hoje, se dá tempo, e falando aquilo que eu estava comentando com o Samuca Duarte antes, se faltar o cristão que relativiza hoje e não vai à missa num dia como hoje, aproveita o feriado, na verdade, para outros interesses aí. Bom, rapidinho, um minutinho a gente volta aqui no Rede Verdade.